pessoal, nossa, olha, a gente está entrando tipo 5 minutos antes para fazer um teste. Oi, já entrou o Maurício, Elguita, Regina, bem-vindos. Tudo bem? Maurício, pode pedir o sinal aí para entrar? Deixa eu ver. Agora, Janice, quanto tempo? Oi, Mal. Olá. Tudo bem? Deixa eu ver. Ah, você tá me vendo ou tá com aquela história lá, né? Então, só aquela, né, um problema que surgiu aí, já eu tô me vendo agora. Me Ai, que vendo, bom. alguma coisa que eu tinha feito aí que não deu certo dessa vez, eu nem vi essa tela que estava dando problema, já entrou Tá. certinho. Ai, que legal. Ah, então já tá certo. Ah, E como é que tá aí, pessoal? Vamos lá para os questionamentos de som. Eu tô vendo que a minha cabeça tá um pouco cortada. Deixa eu ver se eu acho que tá bom. E aí, como vão? Então, vocês estão me ouvindo? Vamos dar um feedback pra gente, galera, por favor? Só pra gente ver se, né? Eu acho que tá certo, hein, Mal? A gente vai acabar. prima, Ah, de de prima, prima. tudo ok, aqui está funcionando direitinho. Rose, que Tranquilo. bom. Eu acho que vocês têm horário aí. Aqui na tela não dá para ver horário. 10 para as 9, é isso? Deixa eu ver aqui. Está tudo ok, obrigada. Ó, a Neném falou. Ó, a Rose está dando oi pro Maurício. Você enxerga os Oi, comentários das pessoas? Tá estou muito enxergando, bom o áudio. Valeu, Brunito. mas eu tô vendo aqui. Ai, que bom. Rosimeire. Aí, aí, ó, a Rose é uma grande fã, uma pessoa muito importante aí nessa. Meu, então são 10 ou são 5 para as 9? Porque senão a gente pode começar, né? Já tá rolando mesmo. Espera aí, deixa eu ver aqui agora. Deixa eu ver o horário certinho aqui, espera Deixa eu aí. ver se tem que mostrar minha camiseta de elefante da Ah, Bambi. Se eu fizer assim, aparece a camiseta, não aparece a minha cara. então falta 5 minutos, uma coisa assim, são 20 e Tá. 50. Ah, eu acho que a gente pode mandar ver, meu. Vamos lá, né? Já está Ó, entrando. 20h55, a Regina de Stasi falou. Faltam É, 5 minutos. Pessoal, a gente entrou para fazer um teste, né, rapidinho, mas como tá muito já no horário, né? É, e eu vou aproveitar e contar umas coisinhas, então, umas boas notícias. Vou começar com umas boas notícias para o jornal boa, manda recente, ver. né? E para as pessoas que acompanham aí, né, o trabalho em defesa dos animais. Tem algumas notícias boas. Por exemplo, uma recente, que ainda vou publicar uma notícia no Olhar Animal, no site Olhar Animal, né, nos próximos dias, é sobre uma decisão lá do Supremo Tribunal Federal sobre um rodeio aqui em São Paulo, rodeio, acho que é Itararé, me parece o nome da cidade, em que a ministra do Supremo proibiu o uso de apetrechos, né? Que são os instrumentos que acabam causando dor, acabam causando sofrimento aos animais. E numa decisão do Supremo Tribunal Federal, se proibiu o uso nesse rodeio, mas obviamente isso vai acabar se estendendo, Para né, outros lugares. É uma notícia. para outros eventos. Então, né, uma notícia, na verdade, da semana passada, mas que a gente já entra nessa semana já com uma boa notícia. Feliz. Já é um spoiler, então não saiu ainda. Aproveita, Mal, e conta uma coisa também, porque as pessoas não conhecem, a gente já começou. Conta a notícia da Alexa, né?
Isso é uma notícia relacionada ao próprio trabalho, né, da ONG Olhar Animal e do nosso site especialmente. Eu publiquei como uma nota ontem, mas é que a Alexa é uma empresa da Amazon, né, da gigante Amazon, que ela estabelece, ela verifica, né, a visitação de todos os sites, né, e faz uma estimativa e faz um ranking em cima dessa estimativa, um ranking de visitação, né, do site. E é muito importante, a gente faz um trabalho muito, a gente trabalha com informação, né, bastante, então é muito importante, né, a ONG ter uma grande visitação. E esse Alexa mostrou que, o site da ONG Olhar Animal é o site hoje mais acessado, né, de ativismo pelos animais no Brasil. E que é importante para a gente tocar os nossos projetos, Muito. propor, né, mobilizações, para, enfim, para uma série de circunstâncias, essa visibilidade e, fundamentalmente, para fazer chegar essas informações que a gente leva através por meio das notícias, né? É, E uma notícia incrível, porque às vezes a gente tem essa impressão de que as pessoas não leem, porque a gente sabe que hoje as coisas são muito rasas, né? A pessoa bate o olho 2 segundos e muda de assunto. Então, saber que o site tem esse nível já de visitação é muito bom, é maravilhoso, felizmente mostra. está com um nível assim já há um bom tempo, mas por algum motivo que a gente não sabe, desapareceu lá do ranking do Alex. E Talvez um motivo. voltou. E agora, e foi o motivo dessa nota e dessa notícia, é que se restabeleceu, né? O olhar animal está de volta, né, ao Muito ranking, bem, muito bem. e nessa posição de destaque que é importante para o trabalho, importante para os animais, né? Legal. Mal, vamos fazer o seguinte, ó, o pessoal que agora já entrou uma galera aí. Bom, a gente vai começar, acho que vocês estão sabendo que a gente já começou com um assunto punk rock, né? Que vai ser especismo e suas decorrências, e a gente vai falar disso. É, eu quero que o Maurício explique um pouco da trajetória dele, que é linda. O Maurício é um dos maiores ativistas do Brasil. Falei, olha, eu não sou puxa-saco, mas essa é uma informação real, então é bom que as pessoas saibam, né? E é um trabalho longo, sério, de uma dedicação profunda. Então, eu agradeço, Mal, super, assim, você ter topado essa empreitada. Eu estou com frio na barriga para falar desse assunto, né? E, enfim, algumas pessoas que me acompanham aqui sabem que eu venho falando muito disso. Algumas até pararam de me seguir, de tanto que eu já falei disso. Então, É, quem ficou, eu acredito que, né, no mínimo, tem uma simpatia pelo assunto, além da música, que é o motivo primeiro aqui do meu perfil. Ou era, né? Agora tudo tá bem misturado. Mas, enfim, assim, eu virei vegana faz um ano e pouco, né? Perto de um Maurício que tem uma história muito longa. O motivo foi algo muito interno, né? E não é o momento de contar isso, mas é uma história bonita também. A partir dessas sensações que eu fui tendo, é que eu fui pesquisar. Eu nem sabia dessa parte, até que tem gente que tem uma moda, né, vegana, que não é o nosso caso. Agora, o ativismo, ele veio da minha parte muito por estar extremamente incomodada com a forma que o mundo vem acontecendo. Para as pessoas se situarem um pouco. Da minha parte, assim, eu vou mais me restringir a cantar, né? Que tem aqui, eu brinco, falo mestre, ele vai ficar bravo, né? Mas o Maurício me ensina muita coisa. Então, assim, brevemente, a minha história em relação a isso é essa. Tem muita coisa para contar. A gente vai dar sequência a esse projeto, que é o projeto Acorde, né? Então não vai faltar oportunidade de eu falar. E aí eu quero que o Maurício, né, Maurício Varalo, fundador da ONG Olhar Animal, que tem uma história desde que morou em Florianópolis, muito bonita, brevemente, como ele falou que é mineiro, né, Mal? Então, esse brevemente, contar essa trajetória assim, elencar, sabe, o que você foi fazendo até chegar onde você está fazendo hoje. Então, manda ver aí. tá bom. Bom, primeiro, deixa eu dar um oi aqui para a Rosângela, que está nos acompanhando. Ah, que legal que ela entrou. Gratidão, Rosângela. E
Então, a minha trajetória começou bom, ligação com os animais. Eu tenho referências assim desde a infância. Tem casos de ativismo na família anterior, né, a minha entrada e tal. Mas eu comecei a me envolver com este assunto a partir do ano 2000, 2001, que eu me mudei. Eu sou de São Paulo, né? Me mudei para Florianópolis e lá comecei a ter contato com protetores que lidavam com a questão dos cães, né? Dos gatos, do abandono desses animais, dos problemas causados por esse abandono. E a partir daí comecei a me conectar com outros temas, com outras situações, né? E, bom, é, sem me alongar muito nessa história, eu comecei a ter contato com outras ativistas que tinham outras preocupações que iam além, né, dessa questão dos animais de estimação. E com os animais havia uma preocupação com o que está por trás, né, desse descaso, dessa negligência com os animais. E, e aí comecei a tomar contato com a questão dos animais usados para alimentar, explorados para consumo, né? E foi uma época em que surgiram vários grupos, inclusive o grupo antiespecismo lá de Florianópolis. Foi tudo mais ou menos na mesma época, assim, e que a gente, enfim, fomos nos conhecendo e travando o conhecimento e avançando, né, em trabalhos pelos animais lá. Mas e depois de lá de Florianópolis, eu acabei fundando uma ONG que existe até hoje, chama-se Instituto É o Bicho, né? Presidi essa ONG por 3 anos e aí voltei para São Paulo. A ONG continua até hoje lá atuando. Eu voltei para São Paulo e criei outros trabalhos aqui, né? Criei a Pensata Animal, que era uma revista eletrônica dedicada principalmente a textos acadêmicos sobre a questão animal. Criei o Sentience, que era um site de ativismo. E o Olhar Animal nasceu ainda como um site de promoção de adoção de cães e gatos, né? E depois eu resolvi reunir tudo num trabalho só, que passou a ser nomeado de Olhar Animal, que é o que tem até hoje. Esse Olhar Animal depois virou uma ONG, há 5 anos, vai fazer 6 anos, né? Que se tornou uma ONG. E hoje, assim, eu estou fazendo, né, um resumo, uma, colocando de uma forma bem resumida. O Olhar Animal começou a atuar em várias áreas, especialmente na divulgação das notícias, né, porque a gente sentia falta deste tema ser pauta, né, da mídia, de ser pauta das pessoas. E eu acho que a publicação das notícias, a divulgação das notícias, propiciou e vem propiciando que este tema se torne uma pauta, né, das pessoas. Quantas E notícias por dia, Maurício? Desculpa te cortar. Que... na histórico muito variado, né? Mas hoje, por exemplo, a gente publica em 14, 15 notícias por dia. Há muito, né? Para quem acompanha o noticiário, há muito mais informação disponível do que isso. Mas a gente procura, é um clipping, na verdade, né? Um clipping de notícias. A gente procura disponibilizar essas informações para o público e trazer outras informações. Agora, mais recentemente, fizemos uma parceria, Solange, com a ONG Ética Animal, né? Isso eu não sabia. Parceria que a gente fez com essa instituição que reúne pessoas que escrevem, né, sobre o tema animal, sobre esse viés da ética, né? E Uhum. é interessante. Eu estou publicando artigos, né, Ai, que republicando legal. no site deles, mas quem se interessar em aprofundar, né, sobre questões que a gente vai falar aqui, né, pode acessar o site, direto o site da Ética Animal. É só pesquisar lá no Google. Ética Animal, o primeiro site que vai aparecer é o dessa ONG. Vale a pena se perder por lá um pouco e ver o que está rolando. Muito Mas, assim, o resumo, legal. né, do meu ativismo do início e de como hoje estamos aqui foi mais ou menos isso. Uma coisa que eu ia falar no início eu não falei, sobre o projeto Acorde.
para mim é uma satisfação, uma honra, né? Participar do primeiro, né? Eu vou poder dizer, ó, participei do primeiro. E Honra minha, meu. Isso daí não tenho dúvida. vida longa ao Projeto Acorde. Obrigada. O nome já é inspiradíssimo, né? Ó, foi a Bianca que deu o nome. Ela tá aí, hein, Bi? Valeu. Um beijo para Bianca. E Então, o nome é inspiradíssimo porque, né, o acorde tem a ver com a música, que é parte da tua vida, e também tem a ver com esse novo momento aí da tua vida também, né? E tão que também necessário faz parte. que é fazer, né, de contribuir para que as pessoas se conectem, né, com esse assunto, né? É. Ó, obrigada por essa introdução. Acho que situou as pessoas, né? Eu vou cantar um trechinho, porque Oba, a gente vai começar falando de sem ciência e depois a gente vai entrar no especismo. E então é um trecho só para entrar com a música, né? E eu ia falar um negócio legal que me deu gancho quando você falou sobre as notícias, porque eu vejo que tem muita gente que não quer entrar em contato com a notícia, e depois eu vou deixar isso no ar, depois você comenta. uhum, Inclusive fala que é mentira, né? Quando a pessoa não quer ouvir certas realidades, ela fala, não, não, isso é fake news, isso não acontece, não é assim. É só acontece de vez em quando, então, assim, saber que a gente tem um local confiável de notícia também, isso eu estou falando para a galera que está aqui, que tem uma idoneidade, claro que pode acontecer um erro, uma coisa, mas assim, que tem uma seriedade, é muito bom, né? Porque assim, hoje a gente busca as coisas, você entra na internet, você encontra zilhões de interpretações de vieses de um assunto, você não sabe em quem acreditar. Então, o Olhar Animal tem essa, vamos dizer assim, idoneidade, essa credibilidade super importante, né? Gente, a minha voz tá alta, tá boa, tá baixa, como é que tá? Porque eu tô falando meio alto, tá bom? perfeito. Tá bom. Vou fazer um trechinho mesmo que porque é muito difícil para uma sociedade ainda como ela é, a gente falar disso, né? Que na verdade somos todos importantes igualmente, com funções diferentes, né? Falar assim é muito bonito, mas na hora da gente se aprofundar no significado disso, a gente acaba resvalando aí em coisas complexas, muito enraizadas aí, né? Então vamos ver. Quanta diferença tem de você pra alguém? Não tem diferença nem de você e ninguém. Tem diferença, mas não tem. Tem consciência, tem essência também, direito e gosto de viver. Só para introduzir alguma canção, né? Tem produzido umas coisas muito lindas. Aí, Débora. Obrigada. Vamos lá, Mal. Então, ó, Maurício Varalo. Antes de falar de especismo, né? Vamos entrar nesse conceito e de uma maneira que as pessoas, né, enfim, sem ciência, que é uma palavra que nem todo mundo sabe o que é. Hoje a gente conversou, já, né, a gente falou de sensibilidade e consciência. Mas vamos lá. Fala aí pra gente sobre o que é essa tal de sem ciência, né? É, E uhum. A os animais. ciência é a referência maior, né? É o motivo maior para justificar, né, a defesa dos interesses dos animais. Eles, assim como nós, né, os animais não humanos, assim como os humanos, terem esse atributo aí da ciência, que é uma mistura de dois conceitos, né? É o conceito da consciência, da sensibilidade, né? Da sensibilidade, que sensibilidade?
a reação, uma reação a estímulos, né? Uma reação física, uma reação química a processos, a estímulos externos, né? Então, Uhum. isso é a sensibilidade, né? E a consciência que a gente trata aqui é a capacidade de isso produzir um estado mental, né, negativo ou positivo. Quer dizer, é ter consciência daquilo que está acontecendo consigo, né, neste nível, mesmo que seja um nível bem rudimentar, mas O Maurício deu uma travada. Voltou? Ô, vocês estão ouvindo o Maurício? Ele ficou mudo para mim. opa, eu acho que deu uma Sabe que deu uma travada. travada aí? Deu uma Tá, travada. Você agora tá voltando. Travou. Tá me ouvindo? tô ouvindo, para mim tá Tá. Então, bem. ó, para mim travou no momento que você falou. Ficou mudo. Você falou, né, mesmo que seja rudimentar, eles têm essa sensibilidade, essa consciência do momento, né? A consciência É, ampla, né? Mesmo mas rudimentar, mas do que está acontecendo, enfim, né? então, assim, para ter sensibilidade, você precisa ter um sistema nervoso, quer dizer, tem aspectos, né, dessa ordem, Fisiológico. é, e, enfim, e esse grau de consciência de perceber, de ter estado, né, desses estímulos gerarem um estado positivo ou negativo. Então, fundamentalmente, a ciência é isso, e é isso que vai dar base para toda a defesa dos interesses dos animais e de colocar os animais, né, e de mostrar que esses são condições fundamentais para se defender que os animais têm interesses próprios, né, e que esses interesses devem ser considerados, né, devem ser levados em consideração e, e aí que vai causar também, né, essa situação do especismo, que é um tema que a gente é, vai falar um pouco mais, mas é exatamente a desconsideração por esses interesses dos animais, o desrespeito a esses interesses, achar que esses interesses são moralmente inferiores aos nossos, né? É isso que a gente chama de especismo, né? Que é uma forma de discriminação com base em aspectos que não deveriam ter relevância, não têm relevância, mas que acabam assumindo um papel importante aí na cabeça das pessoas, né? Eu Então, vou da fazer. mesma forma, Não, desculpa. Eu ia não, fazer, diga, desculpa, te cortei já. Não, eu vou fazer um parênteses, porque essa questão, né, de uma espécie, no caso a humana, se arvorar em determinar enfim, a sensibilidade e a consciência dela é mais elaborada e, portanto, ela tem o direito de fazer o que ela bem quiser com as outras espécies. E é interessante porque em várias filosofias éticas ou morais ou religiosas, eu não vou entrar nesse âmbito, mas assim, uma questão que é quase inerente do ser humano quando se pensa em justiça, a gente sempre olha o superior, vamos usar esse termo aqui, falando em inteligência mais ou menos rudimentar, a gente sempre olha o superior como alguém que vai nos proteger e nos auxiliar, né? Então, nas religiões mesmo, a galera vai, Deus, que me ajuda. Aí o espírita vai, mentores espirituais, né? Me ajuda. Imagina eu chegar o mentor e falar, então já que você é inferior, eu sou seu mentor, vou fazer um churrasco da sua cabeça, porque você é inferior a mim. Tô brincando, mas assim, na verdade, né? Então, o especismo é isso. Uma espécie é melhor que a outra, ela tem mais direitos e ela pode fazer o que ela bem quer com a outra. Bom, desculpa, eu te interrompi. Continua, né, no que você estava falando. a do especismo é essa, é achar que uma capacidade humana dá, por exemplo, né, essa relacionada à inteligência, que na verdade a gente nem sabe direito
qual é o grau de inteligência dos animais, mas esse não é um aspecto relevante para a consideração moral do animal. Né? Até porque você vê dentro da própria espécie humana, você tem graus diferentes, né, de inteligência. Isso não dá o direito da pessoa supostamente mais inteligente massacrar, né, a pessoa que é menos inteligente. Né? E nós temos Exatamente. casos, né? Nós temos casos, Né? assim, isso acho que é do senso comum, né? De que há graus diferentes, há uma gradação, né, nesse aspecto. Assim como em outros aspectos que são tomados como referência para dizer, né, sobre a dominância da espécie humana, né? Uhum. A pessoa tem mais responsabilidade, né? Se tem mais capacidades, e de fato em muitos pontos tem, isso confere mais responsabilidade sobre esses outros seres, e não, Exatamente. e não, né, e não e não lhe confere direitos, né, sobre essa vida, enfim. Mas basicamente o especismo se faz muita comparação com outros ismos, né? Com outras formas de discriminação, como o sexismo, como o racismo, né? E o que há em comum, né? Há uma coisa em comum entre todas elas, que é exatamente se considerar aspectos que não deveriam ser relevantes, não são relevantes, mas tomá-los como relevantes para a consideração moral das pessoas. Então, não, porque essa não merece tanta consideração porque é mulher, ou porque é negro, ou porque é de tal etnia, ou porque né? Então, a base, o pano de fundo de todos esses ismos é muito similar um do outro. Né? Então, o especismo ele trata desse tipo de discriminação quando a gente se refere a uma espécie diferente da nossa. Né? Exatamente. Aí a gente entra um pouco naquilo, eu queria falar um pouco do zoológico, mas vamos, já que você falou aí, porque algumas pessoas, isso é um argumento muito recorrente, né? Dizem o seguinte, mas com tanta criança passando fome no mundo, né, e com o próprio racismo, sexismo, por que defender os animais, né? Isso é muito recorrente da gente ouvir. Nossa, E... do meu ativismo, acho que muitas vezes, acho que a maior parte dos ativistas, em algum momento, se deparou com esse questionamento. Esse questionamento, assim, primeiro, ele é todo errado, em vários sentidos, né? Mas, a princípio, o que chama atenção é porque, normalmente, quem faz esse questionamento toma o trabalho de defesa pelos animais como excluindo qualquer outra forma de reconhecimento, né, de vulnerabilidade de outros seres. Não, uma coisa não exclui a outra. Né? Eu acho que se a pessoa tem uma preocupação genuína com essa questão, né, e vai se disponibilizar a agir, ótimo, ótimo, que faça isso pelo vulnerável que ela escolher, né? Seja o idoso, seja a causa do racismo, seja qualquer causa humana, né? Que tenha foco, né, na vulnerabilidade, enfim, é válido, faça, ótimo, né? E há um engano também de que, de forma geral, não há uma preocupação de quem lida com a questão animal com os seres humanos. Isso não é verdade. Esses dias eu tenho conversado com uma antiga companheira de ativismo tal, chamada Maria José, que também tem um trabalho chamado MICA, Movimento Infanto Juvenil Crescendo com Arte, que é um movimento que busca, sabe, sensibilizar, resgatar, né, de uma série de condições pessoas em comunidades carentes, especialmente a comunidade do Sapo, que é uma favela aqui de São Paulo. Né? Então, É, assim, é um engano, eu acho, é um engano, e assim, é um engano curioso, porque quando você questiona essas pessoas que normalmente manifestam esse tipo de preocupação e tenta aprofundar, assim, no sentido de, tá, mas o que você faz
dentro dessa ideia que você está defendendo, qual que é o seu ativismo, qual que é a sua atitude, a pessoa se cala, né? Em geral, a pessoa fala isso e não faz nada, sendo bem clara, né? Sendo bem claro, normalmente, porque as pessoas que fazem, normalmente, normalmente, claro, tem exceções, mas esse tipo de questionamento não surge, sabe? Ele não é proposto por quem faz alguma coisa. Normalmente é por quem É. não faz. É o grosso. Né? E tanto é verdade que quando surge esse questionamento aí das criancinhas, normalmente se refere às criancinhas da África, sabe? E as criancinhas aqui que estão aí no seu bairro, né? Em condição de vulnerabilidade, os idosos, é uma coisa, Total. porque aí é uma coisa distante, né? Aí, de certa forma, justifica a falta de ação da pessoa. Não, deixa as criancinhas da África, ótimo, se você tiver a oportunidade um dia de ir para lá e ajudá-las, maravilha, né? Mas não precisa ir para lá, né? Aqui também tem as criancinhas, faça, Não é. eu acho, é Não. importante que isso seja feito, né? Que esses vulneráveis sejam. Agora, eu e muitas pessoas escolhemos os animais porque eu entendo que eles são mais vulneráveis, né? É o lado mais fraco, né, dessa corda. Eu uso sempre uma É. imagem que eu acho que em algum momento eu comentei. A Débora está falando aqui. Oi? Não, desculpa. Fala, fala. Não, e me perdi um pouquinho aqui, mas enfim. Desculpa. Não, você ia Não, falar de não, uma imagem, né? Uma imagem que você usa, porque os animais são vulneráveis. mas enfim, não, é isso, né? Eu acho que esse questionamento parte de um princípio errado, de que as coisas se excluem, né? É uma postura já especista, né? Já colocando a questão humana acima da questão dos outros animais, né? Em relação. Então, assim, já é uma expressão, normalmente já é uma expressão desse especismo de se dar mais consideração. E também há muita confusão quando a gente fala em dar consideração, as pessoas acham que é por isso que há uma confusão em relação a direitos, né? As pessoas acham que animal vai ter direito a votar, né? Tipo, esse tipo de observação, né? Alface Não, sente dor, né? Então, alface também sente dor. está falando dos direitos fundamentais, né? Dos interesses fundamentais, É, é melhor é. dizer, né? Olha aqui Interesse, o que, né? que ele falou. Que é o interesse em viver, o interesse em não sofrer e o interesse em desfrutar da sua vida, em não ser abatido quando, né? É, não ser abatido para atender algum interesse humano, né? Por exemplo, no caso dos animais de consumo. É desses interesses fundamentais que a gente está falando, né? É. E a gente Ninguém defende. absolutamente está excluindo nada, né? Isso que as pessoas que rebatem falam. E também não entendem que agora não é querendo abrir tanto leque, mas para dar uma palhinha, assim, há muitos indícios estatísticos, né? De que hoje, quando você está defendendo um animal, e que eu sei que aqui, nesse momento, a pauta é essa, mas você não está excluindo os outros, e ao mesmo Não, tempo você vê que a gente está num planeta que está dando todos os indícios e todas as estatísticas da devastação da soja, de tudo. Então é uma vida como um todo, né? E ela está sim ligada, ela está conectada. Não é uma coisa isolada, né? Mas enfim, não, sem querer não. sair do que você está falando aí. Não é uma coisa isolada, assim como essa luta contra esse tipo de discriminação também não é uma coisa isolada. Agora, há focos, né? E há que se ter cuidado para não se perder exatamente em privilegiar uma luta e em prejuízo, né, de outro vulnerável, que acontece bastante. Eu vejo que tenho visto com bastante frequência aí, até mesmo dentro do ativismo, né, em acabar se privilegiando lutas, né, em detrimento do animal. É. A Né? Bianca falou Na ali, verdade, há um tempo eu li, que ela falou, eles não têm quem os defenda, que é uma coisa importante, porque assim, se a gente for ver, primeiro os animais literalmente não têm voz nesse aspecto, né? Então, assim, e se comparar um gráfico de uma pessoa se sensibilizar com a dor
de alguém da mesma espécie e com a do animal, e eu não estou nem dizendo do cachorro e do gato, que ainda há pessoas, né, que enfim, que chamam de pets e que não gostam muito desse nome, mas enfim. Mas assim, a pessoa saber que o animal da indústria de consumo é um animal senciente, que tem consciência de si, tem sensibilidade, e isso, saber o massacre que acontece, não ter relevância praticamente nenhuma, porque não se pensa ou não se gosta de pensar, é algo que ainda a gente está muito longe. Se o sexismo e o racismo ainda existem com tanta força e tem muita gente já Uhum. brigando, a questão animal não tem quem brigue, né? Assim, é uma minoria muito ainda. São formigas, né? Outro dia eu vi numa live lá da Rinza, o cara falou: não, somos formiguinhas de fogo, né? A gente vai incendiando um por um. Mas então, assim, os animais estão muito, muito aquém, né? Então, é um especismo, né? Eles estão aquém porque, porque eles são animais, né? O Eles não. específico eu aceito. Eu vejo, inclusive, uma regressão, às vezes, entre os ativistas, é um retrocesso, né, quando passam a defender outras pautas em prejuízo da pauta animal. Né? Por exemplo, por exemplo, Os cosméticos aqui, a Irani tá falando. não, práticas culturais, você entende? Então, se privilegia práticas culturais onde, por exemplo, os animais são vítimas dessas práticas, né? E Sim, eu vejo rodeio. até mesmo práticas religiosas, que cada tema desse a gente cita, né? Vale uma, duas ou 10 lives, porque É, são temas muito tensos. Mas só para citar como exemplo, né? aqui a Irani está falando dos cosméticos, né? Que, assim, enfim, e nossa, tem milhões de exemplos. Tem as formas de exploração são infinitas, né? A gente está inserido, né? Estava comentando um pouco antes contigo, a gente está inserido numa cultura de exploração onde se uma lupa, né? Tudo que as coisas que você nem imagina ou não. Não sei se você está me ouvindo. Travou um pouco, mas tá vindo o som. Travou. Isso é coisa de Instagram mesmo. Opa, voltou? Voltou, Mal. Para um pouco, né? Tá. Voltou. Mas a gente, Ó, já a aproveitar gente que travou, eu vou te pedir uma. Vamos falar um pouco do zoológico, que tem algumas questões práticas e tem, assim, algo meio no ar que, sabe, os pais. Eu já vi gente da minha família falando: não, o animal tem a vaidade dele, ele gosta de ser observado. Né? Porque hoje tem muitos lugares que já não tem mais a jaula. Então, assim, eu acho importante porque é um tema que mexe com as crianças e eu sou muito ligada a isso, porque de criança, né, assim, que as coisas começam a se formar na infância. Então, acho, fala um pouco, fala do Artevista também. Depois vou cantar minha música do zoológico, que vai fazer parte do projeto. a tua imagem está travada, viu? Eu estou te ouvindo, Travou. mas a imagem É. está travada para mim. A Bom, Madalena falou que travou. Não voltou, não, né? não, está rodando aqui, não, por enquanto não voltou. Mas eu Mas manda discuto. ver, vamos ver. Fala do zoológico, vamos ver se eu volto. Bom, uma das questões é a do zoológico, é uma questão que envolve também uma certa polêmica sobre ser uma coisa positiva ou negativa, né? Ainda, mas assim, os zoológicos, a gente tem, você falou da Artevista, eu vou falar que a próxima edição vou explicar o que é, né? E a próxima edição vai tratar da questão dos zoológicos, espero que em breve. Bom, mas os zoológicos, essa ideia de que o animal gosta de estar lá, a pandemia mostrou que não, né? Quando os humanos se ausentaram dos zoológicos, e também, não só dos zoológicos, de áreas, né, geográficas, por conta da diminuição da atividade humana, os animais mostraram claramente o quanto eles estão incomodados com a nossa presença, com a nossa atividade. No caso dos zoológicos, animais que nunca se reproduziram começaram a se reproduzir nos zoológicos, ausência do ser humano, né?
comportamentos deixaram de existir ou modificaram, né, o comportamento de animais no zoológico, claramente mostrando o impacto, né, da presença humana nesses zoológicos. E também não foi só em zoológico, né? Animais começaram a voltar a frequentar áreas, tanto em terra quanto, por Isso exemplo, sim. áreas baixas nos mares, né? Voltaram a frequentar áreas que não frequentavam antes, né? Para cumprir seus processos, seus ciclos reprodutivos, enfim. A pandemia deu conta de mostrar que isso não é verdade. Se atribui um papel educativo, né, aos zoológicos, que para mim a maior aberração é essa afirmação, né? Porque como papel educativo, educar para quê? Para o confinamento, para a violação, né, desses interesses mais básicos dos animais, né? Para mim é o contrário, né? Os zoológicos deseducam nesse sentido. Eu não sei, Solange? Oi, tô te ouvindo super bem. Eu não sei, a Rose falou que travou. Dê uma conferida, porque como a tua imagem está congelada, eu não sei se está, Eu né, se estão continuo me ouvindo. congelada para você, Maurício? Como é que tá aí, Continua. pessoal? Porque algumas pessoas falaram que tá normal e outros me veem congelada, é isso? Você tá me ouvindo, pelo menos, né? Eu estou não, ouvindo perfeito, só a imagem que Tá, eu está continuo rodando. com, ó, alguém ajuda aí, diz só se eu continuo travada. A Bianca falou que tá tudo ok. Eu vou, Tá, já que parou, eu vou fazer um parêntese no que você falou aí, porque assim, a pandemia fez isso, foi, né, assim, teve um dia que a China ficou com o céu pela primeira azul, que eles não tinham céu, tem várias questões sobre isso. Mas falando assim, o ser humano ficou, agora a gente vai mais de um ano e meio com a pandemia, né, preso, entre aspas, e não aguentou ficar preso, né? As pessoas estão saindo, se expõem, teve várias voltas da doença por essa questão da pessoa não conseguir. E como a gente pode imaginar, às vezes animais de grande porte, né? Quer dizer, não, o animal gosta, né? Ou para ele tudo bem. E agora a gente ficar em casa de enlouquecer. Algumas pessoas, inclusive, quase enlouqueceram, né? São parâmetros completamente equivocados que a gente não faz uma reflexão, né? Mas eu tô congelada ainda para Rose. Mas continua aí, vamos caminhando. animais, por exemplo, que andam 50 quilômetros por dia confinados num espaço de metros quadrados, né? É terrível. Baleias, né? E baleias em parques aquáticos. Parques aquáticos, enfim, são famosas as chamadas zoocoses, que são doenças decorrentes desse confinamento, que são expressadas de comportamentos repetitivos. É muito comum os, né, animais de grande porte, elefantes, ursos, você vê eles, também ó, Irani está falando do doping, né, para que as pessoas possam se aproximar dos animais, como aconteceu Uhum. naquele zoológico de China, de Wuhan, né? E que fechou, inclusive. Mas, enfim, a zoocose, né, os animais ficam, por exemplo, né, tem comportamentos de tipo ficar balançando a cabeça, ficar andando em círculos, né? São comportamentos gerados, são doenças, né? São comportamentos gerados pelo confinamento. Agora, os Zoológico é zoológicos, uma tortura, a Irani está falando. É uma tortura mesmo. com certeza, em grande parte, sim. Agora, os zoológicos, a questão também da reprodução. Porque a gente reproduz para conservação. Bom, o assunto da conservação já mereceria um outro lado, porque é um assunto polêmico também, né? Vai Sobre ter a acorde até o fim do milênio, né? a quem e não para inserir na natureza como alegam, né? E, e muitos desses animais são animais exóticos né, que nem tem como soltar um leão aqui, né? Não tem como. Enfim, há um texto, tá, no Olhar Animal, eu recomendo às pessoas, é um texto do PETA, tá,
que fala, chama-se 9 razões para não se visitar um zoológico. Lá estão elencados, né, vários argumentos mostrando o danoso para o animal, né, e como esses argumentos são furados. Agora, os zoológicos também, neste caso, não é possível uma transformação do dia para a noite. Eu tenho entendido cada vez mais que o destino do zoológico, o melhor destino é a transformação, e é o que vem acontecendo em alguns casos. Em santuários, nem sempre, porque a estrutura de um zoológico não é muito apropriada para santuário, tá? Por conta dos espaços, mas em centros de triagem de animais silvestres, né? Então, eu acho que a ideia que entre quem lida com a questão mais diretamente dos zoológicos é a transformação em centros de triagem e o encaminhamento de animais nativos, né? Vidos do tráfico, vidos, né, resgatados da natureza, enfim. E o encaminhamento dos animais exóticos para santuários, dos elefantes, dos ursos. Sim. Né? O grande problema hoje é que não temos santuários suficientes para receber esses animais. Você entende? Não tem. Hoje você conta nos dedos os santuários que lidam com esses animais. É o Rancho dos Gnomos, que é o Santuário dos Elefantes, lá né, que tem um foco bem nos elefantes, apesar de abrigar outras espécies lá, algumas, tem mas foco nos elefantes. São nos elefantes, entendeu? E tem muito mais animal exótico precisando de abrigo e não tem onde colocar. Então, nesta transição, os zoológicos continuarão ainda ter um papel importante, entendeu? Nesse sentido, de não ter a destinação. Agora, a gente precisa criar os santuários, os espaços, né, para que esses animais possam ser levados para lá. É importante, as crianças, né, me preocupa, porque a criança é levada, eu comentei, acho que outro dia aqui, assim, uma pessoa, não vou citar quem, mas ligada à produção de alimentos orgânicos e tal, postou a foto de uma criança com uma camisetinha escrito Friends, né, amigos, que tinha um bichinho, não lembro que bichinho que era, e ela estava com uma vara de pesca e um peixinho que tinha sido morto e pescado. Então, assim, o zoológico está na mesma vala, né? Assim, a criança entender e ser, enfim, instruída desde cedo, né? Porque quanto mais demorar, mais, entre aspas, normal aquilo vai ser, né, para ela. E eu vou cantar a música do zoológico, hein? Posso? Uhum. Opa, eu vou falar da Artevista depois de ouvir a música. Isso, porque veio por causa disso, né? Eu tô lidando aqui com esse fio, que tá uma beleza, o cabo do meu... Aqui. A gente tem... O Maurício vai falar desse projeto lindo que só não rolou por causa da pandemia e acabei fazendo 2 canções para o zoológico, né? E eu vou fazer hoje aqui uma delas que o título acho que foi seu, Maurício, Zoológico e Lógico. Pena que a gente não tem as crianças aqui, mas vamos ver. Tá, vocês ouvem o violão? Como é que tá aí, gente? Oi, Rafa! Estão ouvindo, ó? Dá um feedback aí, por favor. Quando eu falo, né? Tá rolando? Tô ouvindo. E eu continuo travada para você, Maurício? Continua travada. Ficou rodinha aqui, acho que só se Nossa. reiniciar aqui, mas vamos lá. Tá bom. Para algumas pessoas tá ok. Então vamos lá. Então vamos ver. Uma música que é para as crianças, né? Mas os pais podem se sensibilizar. Vamos ver. Se você gosta de bichos, abre o seu coração. Os animais como eu, você e seus pais gostamos de ser livres, mas se você nem gosta dos bichos, abra o seu cabeção, meu irmão. Não se trata de amar, mas de respeitar o direito de todo ser livre. Liberdade para todos e
e amor também. Se você quer ser feliz, faço outro meu bem. Liberdade para todos e amor também. O zoológico é ilógico. Pense nisso, neném. Mas se você nem gosta dos bichos, abra o seu cabeção, meu irmão. Não se trata de amar, mas sim de respeitar o direito de todo ser livre e liberdade para todos e amor também. Se você quer ser feliz, faço outro meu bem. Liberdade para todos e amor também. O zoológico é ilógico. Pense nisso, neném. Ai, não sei se rolou aí. Ouviram? Como é que foi? Legal. A gente não sabe se tá rolando. Então, rolou questão... o som aí? Eu ouvi. Deu uma cortadinha, mas em algum momento, mas deu para ouvir, sim. Aí, a Rita Lee ia gostar mesmo. Ai, que legal a Débora falou. Fala aí, Mal, o ativista, né? O ativista. A ativista é uma das iniciativas da ONG Animal, né? Já teve duas edições, mas muito espaçadas. Teve uma, 2 anos depois teve outra, e era para termos uma terceira. No ano passado veio a pandemia, né? Que não permitiu. Por que não permitiu? Porque a ativista é uma atividade de desenho e pintura, né, para crianças e adolescentes, no qual nós temos a parceria do MICA, aquele movimento infanto-juvenil crescendo com arte, eu mencionei, e a primeira edição tratou a gente escolhe temas, né, escolhemos um tema e propomos essas atividades de desenho e pintura sobre esse tema para as crianças e adolescentes. O primeiro foi um desastre, foi um sobre alimentação, mas não foi bem demais, a gente ainda estava, né, iniciando, teve uma participação muito... Já o segundo foi fantástico, né? O tema foi a caça, né? Veio num pacote de ações da ONG relacionadas a esse tema, né? Uma das ações foi a ativista. E houve a participação de crianças de países da Europa, né, de vários países, além do Brasil. Tinha Bielorrússia, tinha Escócia, tinha... nossa, eu não vou lembrar. Da Ásia também, da Indonésia, a gente teve desenhos. Foi um concurso, foi um concurso. Eu não gosto muito da palavra concurso, mas foi digamos, um concurso internacional. Nós recebemos 1.000 desenhos, né? E eu estava projetando pelos 2.000 para esse ano que passou sobre o tema do zoológico, infelizmente. Mas a gente precisa, porque a maior parte da participação é de crianças em sala de aula. Como as crianças não estão em sala de aula, né? Então não está permitido. A pandemia atrapalhou. Mas a ideia é isso, é sensibilizar, é começar a promover a reflexão dos pais, das crianças, né, sobre os temas animais. E a próxima edição, que deveria ter acontecido ano passado, é sobre os zoológicos, né? Exatamente, a gente queria começar a mexer neste tema, e a gente procura, né, no Olhar Animal, sempre ir lá e cutucar temas que estão meio esquecidos e que estão meio... né? Só que nesse meio de caminho, o tema do zoológico também voltou à pauta, né? Mas, de qualquer forma, nós vamos fazer, assim que possível, né, a terceira edição da Artevista com o tema dos zoológicos, né, propondo essas isso. Os desenhos maravilhosos,
né? Eu vi, Outros você do me Brasil, mostrou, eu mas fiquei também os desenhos, encantada. a maior parte dos países que participaram era do leste europeu, onde inclusive é uma tradição, sabe, de ensino, né, Desenho. artístico, de arte. Está disponível, ver no site, vai se aprofundando no site, legal, tem coisa muito linda lá, muito sensível. Eu acho que Me a gente fala uma alcançou coisa, a música. só deixa eu, uma informação, é a música do Zoológico. Para a galera que quiser, pode seguir o Olhar Animal, e aí, para quem quiser ver o site e ter acesso a essas notícias, que nem o Artevista e as notícias diárias mesmo, tem aqui no Instagram, no perfil da ONG, tem ali essas, para a pessoa entrar do Instagram para o site da ONG. Tem um link, né, Tem o link. na bio, né, desse perfil aí, Olhar Animal, tem um Ah, link, mas beleza. é olharanimal.org, sem Ah, tá BR. bom. Isso, então é bom que. Aí você já está conectado. A gente está no Instagram, a gente está no Twitter, Legal, estamos Maurício. no Facebook há muito tempo, quer dizer, dá para acompanhar as coisas, dá para acompanhar as coisas pelas redes sociais também. Eu estou vendo Uhum. uma pessoa, a segunda citação ao Rancho dos Gnomos. O Rancho dos Gnomos é um dos trabalhos pioreiros aí, tem quase, deve ter 30 anos pelo menos, né? O Marcos e a Silvia que Maravilhoso, começaram né? Ah, começaram em Cotia o trabalho, e é um trabalho realmente que tem assim, muitos aspectos importantes. Eles estão em campanha, eu quero aproveitar para, né, a gente está falando de animal animal em zoológico e tal, eles estão divulgando uma campanha agora para conseguir concluir o recinto do, como é que chama? Eu me esqueci o nome do urso, agora me fugiu, mas é o urso que está em ah, você Jaco, acho mandou que essa notícia. É, né, para trazê-lo, né, lá acho que de Piracicaba lá para o santuário, que atualmente está em Joanópolis, né? Antigamente era em Cotia, agora eles estão em Joanópolis. Então, né, quem puder divulgar, mais um animal, né, que sai de um zoológico onde não está em condições legais dá para dizer que é um paraíso, né, perto do zoológico, que é o sim, Santuário o Rancho dos Gnomos. Um trabalho muito maravilhoso. legal, vale, né? Deixa eu perguntar uma coisa. Alguém diz pra gente o horário, porque aí quando chegar perto das 10 a gente vai ser cortado aqui, né? Então, vamos ver. Eu não sei se você está com o relógio aí, Maurício. Eu tô sem relógio aqui do lado, não consigo saber. Alguém diz para nós, por favor, que horas são? Operação Quanto tempo, para a gente saber quanto tempo a gente tem? 12 para as 10. Mais 12 12? minutos. Ah, então É, temos 12 minutos. Então vamos encaminhando. Obrigada, Regina. Então temos isso aí, 12 minutos. É, bom, a gente tinha falado de contar alguma coisa, né? Acho que porque ser antiespecista já está mais do que respondido, e a gente está no Instagram, nós estamos num simpósio, né? Então, assim como estreia do Acorde, você deu muita informação, trouxe muita coisa. Obrigada, Madalena. Valfrido, a galera dando o horário aí. E a gente tinha pensado, né, talvez contar da Bambi, até vim com a minha camiseta, mas se você quiser contar alguma, enfim, tantos anos, né, Maurício, que sensibilize, ou não é nem isso, mas que relate, né, um fato, uma notícia verbalmente aí. então, eu lembro, eu somente apagando aqui. Ah, a Madalena tá falando música, ó. Se der tempo, você fala e ainda eu vou encerrar com uma canção. Vamos lá, vamos ver se rola. Rapidinho, essa história da Bambi é, como a gente lida fundamentalmente com informação, a gente não tem, né, não somos um santuário, nada disso, mas a gente tem umas experiências muito tocantes, como essa da Bambi. A Bambi era uma elefanta que estava, né, no zoológico de Ribeirão Preto. Elas nem se davam muito porque ficam confinadas num espaço completamente que viola completamente, né, as necessidades delas. Bom, e tivemos aí uma batalha jurídica encabeçada pelo Fórum de Defesa Animal,
e participamos, né, dessa ação como na condição de amicus curiae, quer dizer, a gente ajuda os juízes a se decidirem, levando informação, levando argumentação. Bom, mas foi importante porque conseguimos, né, tirar do zoológico e encaminhar para o Santuário dos Elefantes. Ela é idosa, ela tem a cega de um olho, enfim, ela tem que está a saúde dela estava se deteriorando. Conseguimos fazer essa transferência. Olhar animal, tá? Tem uma notícia ali que está. Ele travou, pessoal? Para mim travou aqui. Esse lance de travar dá uma travada, né? Mas no processo. Travou. Eu também travei, para vocês não. Travou. Eu também? O Maurício caiu, né? Eu acho que ele vai voltar. Travou, travou. O Maurício. Vocês estão me ouvindo bem? Agora, quando eu fico inteira, parece a Bambi inteira, né? Vocês estão me ouvindo, gente? Dá um feedback. A gente vai ser cortado às 22 horas, né? Enquanto o Maurício volta, eu vou me despedindo. Quero agradecer muito a galera toda que veio, né? Está começando, acho que isso vai evoluir muito, vai crescer, vou me dedicar muito. Tem muita gente bacana que já está agendada, eu tenho conversado com umas pessoas e de várias frentes, né? Semana que vem a gente vai ter a presença da Rosângela Coelho, do Santuário Filhos de Chante, que tem um trabalho lindo e tem histórias lindas para contar. Tem outras pessoas vindo aí. O Maurício não está voltando, talvez ele não esteja conseguindo conexão. Então eu vi a Madalena, vi a Aninha do Grupo Ativista, a Bianca, as três mosqueteiras, a Débora, a Rose, que não podia faltar, a Elguita, né? E vi uma galera que entrou, o Valfrido. Eu agradeço muito por vocês, né, virem escutar um pouco, né, esse tipo de coisa. O Maurício saiu, ele não conseguiu voltar. Não sei, agora deve já estar batendo 22 horas, né? Queria cantar mais uma canção. Talvez a gente possa encerrar. Eu vou cantando e na hora que cortar, cortou. Agradeço ao Maurício, que, né, é um cara incrível, tem um trabalho muito, muito relevante mesmo. E eu vou cantar uma música que eu acho que quase não vai dar tempo, que eu fiz para um macaquinho que apareceu lá no santuário da Arrinza, né? E ela contou uma história que me emocionou demais e ele acabou falecendo na cirurgia, mas ela falou da necessidade que ela percebeu dele de estar na floresta, sabe? Por mais que ele estivesse num lugar maravilhoso, lá no caso, o santuário é incrível, né? E ela narrou isso numa live, me comoveu demais e eu fiz essa canção. O nome dele é Hanuman Gabriel. Eu acho que o Maurício não vai voltar. Vocês estão me ouvindo? Me deem um ok, por favor. Estão ouvindo? Aí, galera, dá um... Alguma coisa travou? Você não? Você não? Não estão me ouvindo? Tá me ouvindo? A Rose disse sim, é isso? Tudo perfeito. Vamos ver se rola. A música pro amado Hanuman Gabriel.
Em homenagem às florestas também. Hanuman, mestre Gabriel, foi morar num pedacinho do céu. Tô chorando pelo que nos resta. O homem tá queimando a floresta. Não vai sobrar vida pra ninguém se a gente não mudar esse trem. Hanuman, mestre Gabriel, foi morar num pedacinho do céu. Tô chorando pelo que nos resta. O homem tá queimando a floresta. Não vai sobrar vida pra ninguém se a gente não mudar. Se a gente não mudar esse trem. Aí, até que deu tempo. E o Maurício não voltou mais. Obrigada, gente. Acho que eu vou encerrar, vou respeitar o horário, né? Valeu muito por vocês virem. Volte, obrigada. A Iani vai voltar na próxima. Muito obrigada pela presença. Rose, queridíssima. Lucas, obrigada. Ó, a Bianca está falando, sigam a ONG Olhar Animal, né? Vocês que não conhecem. E quem não estava me seguindo, vem, porque o projeto vai continuar, né? Semana que vem tem a Rosângela, tem uma história lindíssima. Eu queria dar um spoiler, talvez eu vá ser cortada. Eu vou dar uma micro palhinha de uma das histórias que a Rosângela negociou com um rapaz que tinha um cavalo que ele usava para tração, e ela comprou um carro para o cara libertar o cavalo. E daí para histórias mais emocionantes ainda, né? Pena que travou aqui, a galera tá falando. Obrigada, Rose, querida. Valeu, Ana, você veio também, né? Tinha muito mais música, eu tenho um monte de música sobre esse tema, mas o objetivo aqui não é só a música, mas é a informação, né? Então a gente vai equalizando e aos poucos eu vou mostrando as canções. Obrigada, Rafa. Obrigada, querido Lucas. E é isso aí, gente. Ó, o Ademir entrou. Opa, o violão na minha cara. Obrigada, Ademir, parceirinho. Voltem na próxima semana que vem, né? A gente tá trabalhando aí e a Rosângela já está agendada e vai ser bem bonito, bem lindo. Então, um beijo para todo mundo. Até semana que vem.